Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã maravilhosa, um domingo que fez o Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da revista e hoje nós vamos estar falando da lição 3, né? E a lição 3 fala sobre a oração como refúgio, né? Esse é o tema do estudo desta manhã para a nossa classe, a classe dos adultos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da oração, né? É um tema que nós já temos conhecimento, a importância que é a oração para a nossa vida, mas a oração, meus amados irmãos, ela sempre fez parte, né, do povo de Deus, do povo de Israel, e não é diferente hoje nos nossos dias. E aí nós vamos usar o texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos usar o verso 12 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao 14. Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto conhecido, né? A gente sempre, quando vamos pregar sobre a questão da oração, sobre a questão, né, do pecado, então tudo isso a gente geralmente usa esse texto. E esse texto aqui, ele é relatado, né, em 2 Crônicas, capítulo 7, no momento em que Deus, né, está falando com Salomão, o rei Salomão, um período que é um período onde a economia, a parte social, né, daquela época estava tudo, né, tranquilo, o povo vivendo bem, tendo uma ótima estrutura, né, social, financeira, né, o povo tinha praticamente tudo, era um período de bênção, de riquezas, né? Mas aí Deus, então, ele vai falar com Salomão, ele vai dizer para Salomão, olha, Salomão, mesmo vocês estarem vivendo num período de bonância, de paz, de momentos de fartura, mas não esqueça que eu sou Deus, né? O Deus que também no momento de escassez, no momento, né, de dificuldade, no momento em que vierem pragas, né? Tudo isso, né? Se vier, é por algum motivo. Mas se o meu povo se humilhar, né, orar, buscar, né, então Deus vai ouvir, né, o clamor do povo. Então, esse texto é o que nós vamos usar hoje para falar sobre a questão da oração. E a oração, meus amados irmãos, ela é a arma, né, é o escudo, é o refúgio para nós, como cristãos, que cremos em Deus, que cremos na providência divina. Né? Então, eu creio que a oração é a arma que nós temos para conviver nos dias bons e nos dias ruins. E nós hoje estamos vivendo num momento difícil, né? Nós vemos num momento de uma pandemia, né? Que tem causado destruição, tem destruído famílias, né? Tem ceifado vidas, e esse é um momento em que nós temos que nos se achegar mais ao Senhor, buscar mais a presença do Senhor, né? E ao longo da história do povo de Israel não foi diferente, né? Quando as coisas ficavam difíceis, ficavam complicadas,
O povo então buscava a Deus em oração, buscava a Deus em clamor, em súplica. E nós hoje, a única arma que nós temos para podermos lutar contra esse vírus, né, que está aí, então é a oração. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, sobre a oração como refúgio. E ela é o nosso refúgio presente hoje e sempre será, né? A oração ela tem que fazer parte da vida do crente, né? E nós vamos começar então com o primeiro tópico que fala: a oração é um refúgio por meio da fé, né? Por quê? Hebreus capítulo 11, no verso 6, ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé, nós precisamos crer, né? Crer que Deus existe, crer que Deus está no controle de todas as coisas. Essa pandemia que nós estamos passando, independente do que esteja acontecendo, nós temos que crer que Deus está no controle, que Deus está presente ali e que Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, né? Então, com base nessa afirmação bíblica, né, quando eu digo que eu preciso crer que Deus existe, que a recompensa há para aqueles que o buscam, o Senhor, né? Então, nós fazemos isso através do quê? Através da fé, né? Então, a oração ela é um refúgio por meio da fé, né? Quando eu oro, eu tenho que orar com fé. Romanos capítulo 1, no verso 17, vai dizer: o justo viverá pela fé. Então, nós, como crentes em Jesus Cristo, meus amados queridos irmãos, nós vivemos pela fé. E esse momento que nós estamos passando, nós temos que usar a fé, né? Crendo que Deus está no controle, que Deus vai suprir, que Deus vai intervir, que Deus vai agir por nosso favor. Nós sabemos que é um momento difícil, porque é um momento que ainda não temos uma vacina, né, para poder nos imunizarmos, mas nós temos que crer que Deus está ali e que Deus está ali para nos ir a nosso favor, né? Sabemos que muitas pessoas perderam suas vidas, até crentes em Jesus Cristo, né? A gente sabe aí relatos de pastores, de irmãos, irmãs, né? Que perderam suas vidas por causa desses vírus. Mas independente dessa situação que nós estamos sujeitos, porque nós, enquanto vivemos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a todo tipo de intempéries, né? E até a morte, porque a morte ela faz parte da vida de qualquer ser humano, né? De qualquer ser humano. Claro que a gente não quer isso, né? A gente não quer perder um ente querido, a gente não quer que isso aconteça. Mas em meio a essa pandemia, nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que ter fé, porque o justo viverá por fé. Então nós, e como cristãos, como crentes, nós temos que viver pela fé. E quando nós orarmos, a oração tem que ser uma oração de fé. O segundo tópico fala sobre a oração é um refúgio por meio da adoração, né? Nós sabemos que Deus é amor, né? E ele demonstrou esse amor quando ele deu o seu único filho por nós, né? Então, às vezes, as pessoas acham difícil, né, de dizer eu te amo, né? Às vezes nós falamos para Deus, né? Ah, Deus, eu te amo, mas temos dificuldade muitas vezes de falar isso, de dizer isso, né? Até para outras pessoas que nós amamos, né? Que nós amamos. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração. Então, quando eu oro, quando eu busco a Deus em oração, como um refúgio para a minha vida, eu estou adorando a Deus, eu estou num processo de adoração. Por quê? Porque eu estou ali buscando a Deus, né? Então, ao adorarmos ao Senhor com verdade, verdade e amor, nós refugiamos nele, por meio do quê? Da oração.
Então, quando você está adorando a Deus, você está orando ao Senhor, você está demonstrando o seu amor, a sua adoração ao Senhor. Então, a oração é um refúgio por meio da adoração. Então, a adoração é uma forma que eu me aproximo de Deus e usando a oração. Então, precisamos, então, nesse momento tão difícil que estamos passando, é, mesmo com essa dificuldade, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor. Tá bom, queridos? O terceiro tópico é a oração é o refúgio por meio da confissão. Eu creio, irmãos, que muitas das vezes o texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 7, né? Eu vou até é, voltar lá para nós entendermos aqui. É, olha, o texto muito conhecido, né? Ele vai dizer assim, ó: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." E um pouquinho antes, eu li também aqui, né, que Deus fala para Salomão assim, ó: "Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício." Agora Deus fala um negócio interessante, ele diz assim, ó: "Se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, né, e o se eu enviar pragas entre o meu povo." Então Deus está falando para nós, né? Nós estamos vivendo num momento complicado, né? Muitas das vezes, irmãos, é por causa do pecado do povo, o pecado do ser humano, porque o pecado nos afasta de Deus, né? O pecado nos afasta de Deus. E a única forma de nós podermos quebrar, né? Muitas das vezes, uma situação difícil que estamos passando é quando nós confessamos os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, né, no verso 9, diz assim: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça." Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, também tem a ver com a questão, muitas das vezes, do pecado do povo, né? A rebeldia do povo, porque o povo tem esquecido de Deus, o povo tem agido de maneira que tem desagradado ao Senhor. Então, muitas das vezes, Deus permite o sofrimento para que as pessoas busquem a Deus, para que as pessoas se acheguem a Deus. Por quê? Porque o pecado é que nos separa do Senhor, né? Deus sempre faz o que é justo e correto. Por quê? Porque Ele é fiel em suas promessas. E Ele sempre mantém a sua palavra. Então, é, existe duas formas de nós pecarmos. Ou nós pecamos por comissão, né? Por comissão, ou seja, pecado de comissão é quando nós pecamos, né, voluntariamente, ou quando nós cometemos algum erro, algum pecado, aí nós chamamos de pecado da comissão, ou senão quando nós deixamos de fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, e aí nós chamamos de pecado da omissão. São esses dois pecados que fazem com que nós, muitas das vezes, soframos, passamos por dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, porque o salário do pecado é a morte que? A morte eterna, né? A morte eterna. Então nós precisamos muitas vezes fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo nos nossos dias e por que está acontecendo, né? Porque o pecado ele faz isso. Ele nos afasta de Deus. E às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que nós olhamos para o alto, falando: "Deus, Senhor, perdoe meus pecados." Em Provérbios, capítulo 28, no verso 13, diz assim: "Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia." Então,
Provérbios, Salomão está dizendo aqui, olha, aquele que esconde os seus pecados não prospera, não prospera. Agora, aquele que reconhece, confessa e abandona, recebe a misericórdia de Deus. Então, quando nós olhamos para a situação que nós estamos hoje, também tem a ver com essa questão do pecado, porque o povo está rebelde, o povo esqueceu de Deus, esqueceu de Deus. E aí Deus, então, entra com essas questões que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Mas nós precisamos observar que a oração é um refúgio por meio da confissão. Então, às vezes, precisamos buscar a Deus, falar para Deus, Senhor, aonde eu pequei, aonde eu tenho pecado. Ou se não, dizer para Deus, Senhor, perdoe meus pecados, perdoe porque eu ofendi, né, o meu irmão, porque eu falei isso, porque eu fiz isso. Então, às vezes, precisa você abrir o seu coração para Deus, reconhecer que você é um pecador e que você precisa da misericórdia de Deus. Então, precisamos buscar refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar, né, por perdão. Então, é isso que nós precisamos hoje, né? É isso que o mundo precisa. O mundo precisa reconhecer a Deus. O mundo precisa parar de agir com rebeldia e buscar a presença de Deus. Porque aí Deus vai agir a favor. Aí Deus vai fazer que você, que as nações sejam prósperas. Mas se o povo continuar pecando, desobedecendo a Deus, agindo com rebeldia, e aí Deus, ele vai fazer e vai permitir que essas coisas muitas das vezes chegam para poder fazer com que o ser humano possa refletir e ver que algo está errado. O quarto tópico e o último é a oração é um refúgio por meio do louvor, né? Então nós podemos também usar o louvor como uma forma de oração, né? O Salmo de número 65, verso 1 e 2 diz assim: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Né? Então, o louvor também é uma forma de oração. Né? Então, quando nós oferecemos um voto de em um ato público de adoração e louvor, algumas outras demonstrações de alegre confiança em Deus que responde à oração. Então, o louvor também é uma forma de oração, é uma forma de eu buscar a Deus, né? De eu declarar ao Senhor a minha fé, a minha confiança no Senhor. Então, aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe, naturalmente, nosso maior louvor. Então, Deus ele tem que receber o maior louvor, porque ele é digno de adoração e louvor. O Salmo de número 50, no verso 2, diz assim: seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. E também no Salmo 119, no verso 164, vai dizer: e pela justiça do seu juízo. Então, o povo deve louvar a Deus com sinceridade, por ele ser quem ele é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano. Então, nós precisamos adorar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus também através do louvor. E nós precisamos aprender uma coisa: louvor não significa somente cantar, irmãos. Isso aí é um erro que muitas igrejas entendem, achar que louvor é só cantar. Louvor, ele não significa só cantar. Louvor, ele vai muito além disso. Louvor é tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia, né? Então, quando eu estou louvando a Deus, eu estou adorando, eu estou orando ao Senhor. Então, o louvor ele não é só o sentido de cantar, mas é quando nós tributamos a Deus honra, porque ele é o único digno de toda honra e toda glória, né? Foi isso que Paulo e Silas, né, quando estavam na prisão,
A Bíblia diz que eles louvavam e oravam ao Senhor. Louvavam e oravam ao Senhor. Então, da mesma forma, nós precisamos ter essa consciência, mesmo em meio a essa pandemia que está aí. Precisamos estar esperançosos e mantermos a fé em Deus. Então, louve ao Senhor como uma forma de oração, de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. E eu queria terminar esse estudo, né, falando, falando sobre o Salmo de número 34, do verso 1. O salmista vai dizer assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. Então, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, nós, cristãos, nós temos que estar sempre louvando, mesmo nesse momento difícil, de angústia, né? De sofrimento, né? De perda. Então, nós precisamos buscar força no Senhor, confiar no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. E que Deus, no momento certo, Deus vai cessar, né, essa pandemia que está aí. Então, em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Então, meus amados irmãos, eu termino aqui. Que nós possamos orar, que nós possamos ter a oração como refúgio, por meio da fé, por meio da adoração, por meio da confissão e também por meio do louvor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos orar, né, em todo o tempo, buscando a Deus, clamando a Deus, e Deus vai dos altos céus mandar socorro para nos guardar, para nos ajudar, para nos fortalecer a nossa fé e também vai cessar essa pandemia. Tudo tem um tempo estabelecido por Deus. Estamos passando por essa dificuldade? Sim. Ninguém quer passar por isso? Sim, claro, ninguém quer. Mas eu creio que tudo tem um tempo. E vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta. E as coisas voltarão ao normal. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Pela fé. E precisamos confiar em Deus, que tudo passa. E que tudo Deus vai fazer novo. Então, queridos, continue orando, continue buscando a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um domingo abençoado. Amém?